Olá pessoal, começando mais uma aula do nosso curso e como vocês podem ver, a gente vai continuar exatamente de onde a gente parou na aula passada, quando a gente estava configurando o nosso grupo de anúncios. A gente já finalizou toda a configuração da campanha, que é a etapa anterior, o que a gente viu na aula passada, e agora a gente precisa configurar o nosso grupo de anúncios. Pense nos grupos de anúncios que você for criar dentro dessa campanha como os diferentes produtos ou serviços que a sua empresa oferece e que fazem sentido para as configurações que você estabeleceu na etapa anterior, para as configurações da sua campanha. Então, por exemplo, na etapa anterior, a gente definiu que a nossa segmentação geográfica seriam as pessoas que frequentam ou possuem desejo, interesse na cidade de Porto Alegre. Então, os grupos de anúncio precisam ser relacionados a serviços ou produtos que as pessoas que moram em Porto Alegre vão ter interesse. Se eu quero vender um produto que eu só entrego para o estado do Rio de Janeiro, eu teria que criar uma nova campanha focando no estado do Rio de Janeiro. Então, importante deixar claro, os grupos de anúncio vão seguir as regras, as configurações que você estabeleceu na etapa de criação da campanha, certo? Então lembre-se disso sempre que você estiver se perguntando se você deve criar um novo grupo de anúncio ou uma nova campanha. Bom, a primeira pergunta que o Google Ads nos faz é qual é o nome desse nosso grupo de anúncio. E esse nome serve para a sua organização, tá? Ele não vai aparecer para o seu potencial cliente. Eu gosto de trabalhar com um nome que fique claro para mim o que eu estou tentando divulgar nesse grupo. Então eu sempre vou trabalhar com o serviço que eu estou tentando divulgar e com a palavra-chave que eu vou focar nesse grupo de anúncios. Aliás, eu sempre recomendo que você não trabalhe com muitas palavras-chave por grupo de anúncios. Cada grupo de anúncios, eu recomendo que você tenha um foco, palavras-chave bem focadas para aquilo que você quer divulgar. Então, como exemplo, nesse carinha aqui, eu vou chamar de serviço de Google Ads, já indicando que esse grupo vai ser direcionado para divulgar o serviço de Google Ads, de gestão de Google Ads que a M2Up presta para os seus clientes, certo? Bom, depois vem a seguinte pergunta, lance padrão. Eu vou colocar aqui R$2 e já vou colocar aqui algumas palavras-chave, porque assim eu consigo te explicar o que é o lance padrão. Então vamos lá. Bom, então como você pôde perceber, cada linha representa uma palavra-chave que eu vou incluir no meu grupo de anúncios. Quando alguém pesquisar por serviço Google Ads, ou consultoria Google Ads, ou gerenciamento Google Ads, o meu anúncio que vai estar dentro desse grupo de anúncios, que é o anúncio que a gente vai criar na próxima aula, vai ser ativado, vai aparecer para a pessoa e ela vai poder clicar nele. Quando ela clicar, quanto que eu vou gastar? O máximo que eu vou gastar com a configuração atual vai ser R$2. Claro, eu ainda posso até gastar menos do que isso. Digamos que o meu concorrente oferta R$1,50. Para superar ele, eu preciso ofertar só R$1,51. Então, nem sempre eu vou gastar R$2, somente quando for necessário gastar R$2 para superar o meu concorrente. Agora, se o meu concorrente disser que ele topa gastar R$3, provavelmente ele vai me superar, vai ter uma prioridade lá na pesquisa do Google Ads, o meu anúncio vai aparecer numa posição mais baixa que a dele, muito provavelmente. Mas enfim, eu não vou gastar mais do que R$2 pelo clique em anúncios originados por essas palavras-chave. Bom, mas aí você pode perguntar, tá, Eric, eu cheguei até aqui, mas eu não tenho ideia de quais palavras-chave eu vou usar no meu grupo de anúncios. Beleza, o próprio Google já sabe que muita gente tem essa dificuldade e ele disponibiliza essa opção aqui no lado para te dar ideias. Apesar de ser um recurso bem legal, muitas vezes as ideias aqui não vão ser tão interessantes, eu já vou explicar o porquê. Mas vamos primeiro mostrar qual é o recurso que o Google está disponibilizando aqui. A gente pode colocar um site, geralmente eu recomendo que você coloque a página que você vai enviar ao usuário, depois que ele clicar no seu anúncio, que geralmente vai ser a página que vai apresentar uma resposta para aquilo que aquela pessoa está pesquisando no Google, a solução que ela quer resolver. Então, se ela está pesquisando sobre serviço de Google Ads, aqui eu tenho que colocar a página que se aproxima mais dessa solução, que no caso da M2Up é essa página aqui. Então eu vou dar um Enter e o Google vai me passar sugestões de palavras-chave que eu poderia usar no meu grupo de anúncio para ativar um anúncio que seria relevante para a pessoa que está pesquisando. Uma outra opção é tirar isso aqui e usar esse campo aqui de baixo. E aqui eu vou colocar o serviço
que eu estou divulgando, que é o serviço de Google Ads. E ele vai mostrar outras opções. Então, em alguns casos, podem vir opções boas, mas em alguns casos não. Vamos pegar aqui uma opção que não é legal e eu vou explicar o porquê que ela não é legal. Essa opção aqui, Google Ads. Por que trabalhar com a palavra-chave Google Ads não vai ser interessante? Basicamente porque quem está pesquisando por Google Ads não está com a intenção de comprar um serviço de Google Ads. A pessoa quer conhecer a ferramenta, quer criar um login, criar uma conta na ferramenta, quer usar a ferramenta. Ela não está interessada em contratar uma agência para fazer esse serviço. Então, a primeira coisa que você tem que pensar quando você trabalha com palavra-chave é qual é a intenção de uma pessoa ao pesquisar por aquela palavra-chave no Google. É isso que você tem que se preocupar, com a intenção de pesquisa. E essa intenção de pesquisa não é boa para quem quer vender um serviço. Então, se você quer vender um serviço, pense nas palavras-chave que o seu público-alvo iria pesquisar no Google para encontrar o seu serviço. Por exemplo, serviço Google Ads. No caso aqui, eu coloquei sem o C cedilha, não tem problema. Consultoria Google Ads também é uma boa opção. Gerenciamento Google Ads. E uma outra opção que eu vou colocar aqui, gerenciamento Google. Essa quarta opção aqui, na verdade, ela está errada. Não é uma boa opção, mas eu vou errar aqui de propósito e eu vou explicar o porquê que isso é um erro nas próximas aulas. There we go. Mr. Felton's phone is currently residing at 135 Avenue D. Great. Who likes shirts? Mas vamos seguir adiante aqui. Você pode ver que conforme você vai preenchendo aqui, o Google já vai gerando algumas estimativas diárias de quantos cliques você pode receber com essa configuração por dia. No momento, essas estimativas estão um pouco ruins. Isso porque a gente está escolhendo palavras-chave sem ter realizado uma pesquisa prévia de palavras-chave. Isso é muito importante, é sempre legal que você faça a pesquisa de palavra-chave antes, para não correr o risco de acontecer esse tipo de coisa. E é exatamente isso que a gente vai fazer nos próximos capítulos desse curso. A gente vai ter um capítulo só sobre palavras-chave, que eu vou te ensinar a realizar pesquisa de palavras-chave usando o planejador do Google Ads, que é uma excelente ferramenta, e nesse capítulo a gente também vai saber sobre os tipos de correspondência de palavra-chave que existem, tá? Isso é muito importante para você não desperdiçar dinheiro. Por quê? Porque por padrão o Google vai usar a correspondência de palavra-chave ampla, que é essa aqui, quando você não define nenhum comando adicional para o Google. Tá? O que significa uma correspondência de palavra-chave ampla? Basicamente que você vai estar dando flexibilidade total para o Google ativar anúncios a partir dessas 4 palavras-chave que você definiu. Então, por exemplo, se alguém pesquisar por o que é um serviço de Google Ads efetivo, não necessariamente é uma pesquisa que eu quero para ativar o meu anúncio, porque não é uma pesquisa onde a pessoa está com uma intenção de comprar. Talvez até esteja, mas é muito diferente do que uma pessoa que pesquisa exatamente por serviço de Google Ads. Essa segunda opção de pesquisa está muito mais próxima de realizar uma compra. A intenção dessa pessoa é clara. E como que eu defino que eu quero só essa segunda intenção e eu não quero a primeira? Basicamente, sabendo o que são correspondências de palavra-chave. E também é um tópico que a gente vai ter uma aula específica sobre esse assunto. Então é até por isso que eu não vou te explicar agora o que são correspondências de palavra-chave. A gente vai deixar isso para uma próxima aula que vai ficar tudo mais claro, pode ter certeza. Bom, com isso eu finalizei a configuração do meu grupo de anúncio. Para ir adiante é só vir aqui e clicar em salvar e continuar. E pronto. Cheguei aqui na etapa de configuração dos meus anúncios, tá certo? A gente continua na próxima aula.